Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Êxodo. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês da saída do Egito. A comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem dera que tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos juntos às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxestes a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: eu farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem trazido, terão o dobro do que recolhem diariamente. E Moisés disse a Arão: dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: apresentai-vos diante do Senhor, pois ele ouviu a vossa murmuração. Enquanto Arão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, voltando os olhos para o deserto, eles viram aparecer na nuvem a glória do Senhor. O Senhor falou então a Moisés dizendo: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois, ao anoitecer, comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento, e pela manhã, formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório. Salmo 77. O Senhor deu o pão do céu como alimento. E tentaram o Senhor nos corações, exigindo alimento à sua gula. Falavam contra Deus e assim diziam: pode o Senhor servir à mesa no deserto? Ordenou, então, as nuvens lá dos céus, e as comportas das alturas fez abrir, fez chover-lhes o maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos, e mandou-lhes alimento em abundância, fez soprar o vento leste pelos céus e fez vir por seu poder, o vento sul. Fez chover carne para eles como pó, choveram aves como areia do oceano. Elas caíram sobre os seus acampamentos e pousaram ao redor de suas tendas. O Senhor deu o pão do céu como alimento. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. A semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Reflexão. Confiança no Deus que alimenta e semeia. O deserto e o coração humano. O deserto é mais do que um lugar físico. É também o cenário da alma quando tudo parece escasso, quando a esperança se evapora e o coração se vê cercado pela dúvida. Foi nesse deserto que o povo de Israel, recém-liberto da escravidão, começou a murmurar. Eles reclamavam da falta de pão, da ausência de carne e da insegurança do caminho. Preferiam o Egito, onde havia panelas cheias, mesmo que isso significasse viver acorrentados. Quantas vezes também nós, diante das dificuldades da vida, desejamos voltar ao que nos aprisionava, simplesmente porque era mais confortável? Entre o maná e a semente. Mas Deus, que escuta até os murmúrios mais tímidos, não os abandona. Ele responde com generosidade, faz chover codornizes ao entardecer e maná ao amanhecer. Não em excesso, mas na medida certa. O alimento do céu não é apenas sustento físico, é também lição de confiança. Deus os alimenta dia após dia, ensinando que a verdadeira liberdade exige fé, e que a provisão divina não se acumula, mas se renova. No Evangelho, Jesus se senta à beira do mar e fala à multidão em parábolas. Ele conta sobre o semeador que saiu a semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho, outras em terreno pedregoso, outras entre espinhos, e algumas em terra boa. Essa imagem é profundamente atual. A palavra de Deus continua sendo lançada, mas o terreno é o nosso coração. Há momentos em que somos como o caminho endurecido, onde a palavra não penetra. Outras vezes, somos como o solo raso, que acolhe com entusiasmo, mas não sustenta. Há também os espinhos, preocupações, medos, vaidades que sufocam o crescimento. Mas há também terra boa, corações que mesmo feridos ainda sabem acolher a esperança. O deserto de hoje. Hoje somos convidados a olhar para o nosso próprio deserto e perguntar: quais são as nossas murmurações? Quais são os Egitos que ainda nos seduzem? Vivemos tempos em que a escassez não é apenas material, mas emocional e espiritual. Há famílias que enfrentam o deserto da doença, jovens que atravessam o deserto da desesperança, comunidades que vivem o deserto da exclusão. E mesmo nesses lugares áridos, Deus continua a fazer chover o pão do céu, em forma de palavra, de gestos, de encontros, de fé. Jesus continua a semear, e espera que sejamos terra boa, não perfeita, mas disponível. Não sem espinhos, mas com coragem de arrancá-los. A semente da palavra precisa de espaço para crescer, e esse espaço se abre quando confiamos, mesmo sem ver, mesmo sem entender. Deus que provê e transforma. Como nos ensina Santo Agostinho, Deus não nos abandona no deserto, mas nos educa nele. O maná que cai do céu é símbolo da Eucaristia, o pão dos anjos, que nos alimenta na caminhada. A semente que frutifica é a palavra viva, que transforma corações e dá sentido à existência. O Papa Francisco nos lembrava que a fé é caminhar com confiança, mesmo quando tudo parece escuro. E essa confiança é o que transforma o deserto em jardim. Terra boa, coração aberto. Que esta palavra nos transforme, que o pão do céu nos sacie, e que a semente do Evangelho encontre em nós um terreno fértil, onde a fé floresça e a esperança nunca seque. Que aprendamos a confiar no Deus que alimenta no deserto e semeia mesmo em meio às pedras, porque Ele é fiel e sua graça é abundante. Hoje o convite é claro: seja terra boa, confie, abra-se à palavra. Deixe Deus alimentar sua alma e semear em seu coração. Oração. Senhor, Deus do deserto e da abundância, Tu que escutas até o mais tímido murmúrio, vem ao encontro do nosso coração inquieto.
Vivemos tempos de escassez, não apenas de pão, mas de esperança, de escuta, de compaixão. Como povo no deserto, também nós reclamamos, esquecendo que a liberdade exige fé e que o pão do céu não se acumula, mas se renova a cada manhã. Ensina-nos a reconhecer o maná escondido nas pequenas providências do dia a dia, no abraço que consola, na palavra que anima, na coragem de seguir mesmo sem entender. Que não sejamos prisioneiros do passado, mas peregrinos da confiança, acolhendo tua vontade como alimento que sustenta. Jesus, divino semeador, tu que lanças a palavra com generosidade, ajuda-nos a preparar o solo do nosso coração. Arranca as pedras da indiferença, corta os espinhos da vaidade e do medo, e várias distrações que roubam tua semente. Faz-nos terra boa, mesmo que ferida, onde tua palavra possa criar raízes profundas. Que sejamos capazes de acolher tua presença com perseverança, mesmo quando o sol da provação queima e os ventos da dúvida sopram forte. Queremos, Senhor, pôr em prática o que ouvimos. Ensina-nos a cultivar a escuta atenta, a partilhar o pão com quem tem fome, a semear esperança onde há desânimo, e a ser presença viva do teu reino em meio à multidão. Que nossas ações sejam sementes de justiça, gestos de serviço, palavras de reconciliação. Que cada dia seja uma oportunidade de frutificar, não por mérito, mas por graça. Hoje, diante de ti, renovamos nosso compromisso, de confiar mesmo no deserto, de acolher tua palavra com perseverança, e de viver como terra fértil, onde o Evangelho floresce em frutos de paz, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Que tua vontade seja a nossa direção, e tua palavra, nosso sustento. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.